Bom dia, paz do Senhor. Uma porção da palavra de Deus para nós. Lucas capítulo 17 e o versículo de número 32 diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa é uma frase que foi eternizada. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ao ser interrogado pelos discípulos sobre a vinda do reino de Deus, Jesus os advertiu sobre o perigo da apostasia, dos que olham para o mundo de onde saíram, pois o seu dia virá repentinamente, quando ninguém esperar. Está se referindo à mulher de Ló, que Deus deu uma ordem para ela não olhar para trás. A ordem para a família é: vai e não olhe para trás. Mas ela, tentada pelo mundo, seduzida pelo mundo de Sodoma e Gomorra, ela olha, desobedece a Deus e se transforma numa estátua de sal. É uma advertência forte e clara para nós nos dias de hoje, que muitos que se dizem servos de Deus ainda querem continuar insistindo em ser amigo do mundo, olhar para trás, ter comunhão com o mundo. E, biblicamente, é impossível ter amizade com o mundo, olhar para o mundo e ser amigo de Deus e ter comunhão com Deus. Então, fica essa advertência para mim e fica essa advertência para você. Por que devemos nos lembrar da mulher de Ló? A volta de Cristo será de surpresa. Assim como o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra surpreenderam os que creram na pregação, surpreenderam os que não acreditaram no juízo de Deus, surpreenderam os que não creram na pregação de Noé e Ló. O dia do Senhor virá para castigar os ímpios e os que olham para trás. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 6 ao 10, ela fala claramente do período da apostasia. E nós estamos vivendo esse período de apostasia. O que é apostasia, pastor? Abandono da fé, abandono da doutrina, abandono dos princípios de Deus, abandono das coisas de Deus. Olha o que diz o versículo 6 ao versículo 10. Do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que diz e nem o que afirma. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Então, ela está trazendo aqui uma sentença de Deus a essas pessoas que querem viver uma vida regalada no mundo, das drogas, da prostituição, do efeminismo e tantas coisas que levam o homem ao pecado. É impossível. Nós não podemos olhar para trás. E devemos lembrar da mulher de Ló, porque ela foi surpreendida pelo juízo de Deus e se transformou numa estátua de sal. É isso mesmo, se transformou numa estátua de sal. Olha aqui, ó, Judas, versículo 7, Judas, versículo 7, diz assim, ó, versículo 7, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Versículo 14, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E o versículo 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que
impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O Senhor virá para julgar todos nesse dia. Então devemos lembrar que assim como de repente o Senhor chegou em Sodoma e mandou juízo, de repente ele vai voltar para condenar os ímpios e salvar os salvos. Olha, ela era mulher de um justo. Ser esposa ou filho de crente não significa que você está salvo. Você precisa aceitar Jesus, servir a Jesus de verdade, sinceridade, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Então, ser esposa ou filho de crente não garantia a salvação da família. Ela também era sobrinha de Abraão, mas isso não livrou do castigo da desobediência. Todos que entram pelo caminho da desobediência sofrerão juízo. A mulher de Ló estava avisada, mas não obedeceu. Sentiu saudade do que deixaram em Sodoma e sofreu a ira de Deus. Os crentes de hoje, ou de todos os tempos, estão sendo avisados também. Vigia, foge do pecado, não olhe para o mundo, não olhe para trás, não tenha parceria com o mundo, não tenha amizade com o mundo, mas alguns ainda continuam insistindo. Ela foi avisada, mas não obedeceu e sofreu juízo. Meu irmão, minha irmã, você está sendo há tempos avisado por Deus do perigo, do pecado, do adultério, do flerte, da prostituição. E se você desprezar o aviso de Deus e desobedecer, você vai sofrer o peso do juízo de Deus sobre você. Não tenha dúvida disso, tá bom? Olha, temos de nos separar do mundo. A mulher de Ló, ela queria obedecer a Deus, servir a Deus, mas continuar agarrado no mundo, obedecendo o mundo, vivendo o mundo, olhando para o mundo. É impossível, irmão. Você tem que decidir, você tem que sair de cima do muro. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você serve o mundo, ou você serve ao diabo, ao engano, ao mundo de engano, para ser lançado no fogo eterno um dia. Então temos de nos separar. A mulher de Ló, a ordem era: não olhe para trás. Olha, irmão, nunca olhar para trás. A mulher de Ló começou bem, mas parou e olhou para trás. Tem muitos crentes que começou até bem a caminhada, começou bem servindo a Deus, orando, buscando, alguns começou até a pregar, a cantar, mas de repente parou e começou a olhar e deu saudade das coisas do mundo, aonde era uma perdição e destruição para a vida dele. Então, começar bem não basta, tem que terminar bem. A salvação já estava perto, mas ela não alcançou. Temos de olhar sempre para Jesus e deixar para trás o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, sai fora, quebra os laços com o mundo, irmão. Olha, temos que guardar o nosso coração. A Bíblia diz que do coração procede a vida, as saídas da vida. E Provérbios 4:23 diz que nós temos que guardar o nosso coração. Muitos estão na igreja, mas têm o coração no mundo. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas deixou lá o coração. Temos de oferecer o sacrifício agradável a Deus, sem relação com o mundo. Você veio para Jesus, aceitou Jesus, está servindo Jesus, corta radicalmente a sua relação de parceria, de comunhão com o mundo. A mulher de Ló saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. O mundo tem que sair da sua mente, do seu coração. Ah, mas quando eu era do mundo, mas quando eu não servia a Deus. Irmão, apaga isso da sua vida, só tinha o que não presta quando você não servia a Deus. E fugir do pecado. Seja qual for a natureza do pecado, ele leva à morte. O da mulher de Ló foi a desobediência gerada pela incredulidade. Ela não creu na palavra de Deus, do anjo, para não olhar para trás. Será que Deus vai mesmo destruir Sodoma? Destruiu e ela pereceu. Que as pessoas dizem assim: será que o Senhor Deus vai destruir mesmo? Será que ele vai cumprir essa dura palavra? Ele vai cumprir. Ele está avisando, não brinque, porque ele vai cumprir. Irmão, irmã, vigia, coloca a sua vida diante de Deus, no altar de Deus, porque o dia do Senhor está perto. E tudo que Deus falar, ele vai cumprir, para a bênção ou para juízo.
Deus te abençoe, bom dia, um abraço.